Para fazer essa saia, eu vou usar duas cores. Vou usar barbante número 4. Esse daqui é o natural da Euroroma. E aqui é o barroco. Esse barroco aqui é uma cor muito bonita. O nome da cor é tulipa. E o número é 3334. Eu comprei barroco para fazer essa saia de novo, porque aqui na minha cidade não tem esse fio da Euroroma. Só tem aquele fio que é um barbante mesmo. Aí eu, pessoalmente, não gosto de fazer roupa com aqueles fios, assim, porque eu acho que eles são mais grosseiros. Mas dá pra fazer? Dá. E é bom porque aí o custo da peça acaba ficando mais barato. Uma dúvida que eu acho que vai surgir. Dá pra fazer com o barbante número 6? Dá. Aliás, no crochê, tudo que você quiser fazer, dá pra fazer com o fio que você quiser. Agora, vai da diferença no tamanho. Por quê? O fio número 6, o barbante número 6, por ser mais grosso, então a peça automaticamente vai ficar maior. Entendeu? E também vai ficar mais pesada do que com o número 4. Então, você vai ter que fazer pelas medidas, seguir as medidas certinho e ir adaptando. E de preferência usar uma agulha maior. No meu caso aqui eu vou usar a agulha número 3, porque meu ponto tem uma tendência a ser mais fechado. E essa peça eu quero que ela fique bem soltinha, né? É uma peça de praia. E para não pesar, por ser um barbante, por ter um texto de barbante, eu prefiro usar uma agulha mais grossa. Mas aí vai variar muito de acordo com o seu ponto. Eu acho que tem gente que consegue usar 2,5 e deixar os pontos bem soltinhos. Se eu fosse usar o barbante número 6, eu ia ter que fazer uma agulha número 4. No meu caso, né? Aí o segredo é você testar antes de fazer. Você pega o fio, se você já tiver em casa, pega uma agulha e você faz uma versãozinha pequena, faz o teste e vê como é que fica. Pra você ver se não vai ficar uma peça dura. Tá entendendo? O resto dos materiais que eu vou usar são os materiais que eu uso praticamente em todas as peças. A cola, para fazer arremate. As agulhas, para fazer arremate. Eu tenho essas duas. Os marcadores. Um cortador de linha, pode ser uma tesoura, qualquer coisa que você tiver aí mais fácil. E uma fita métrica. Uma dica... A balança tá suja. Uma dica que eu vou dar para vocês, para quem quer fazer crochê para vender. Quando você pega um novelo ou um fio assim que não vem o peso dele, nesse caso aqui, esse baú, eu não achei o peso, só tem a quantidade em metros. Então é bom você pesar antes de começar a peça, porque aí no final você vai saber quanto você usou para fazer a peça e você vai conseguir cobrar o valor correto. Nesse caso aqui deu 240 gramas. Aí eu vou anotar certinho. Esse daqui é um restinho que eu tenho. Era um novelo de 700 gramas. Provavelmente esse daqui não vai dar, mas eu já pedi outro, sabe? Porque aqui não vende. Aí eu peço para alguém comprar em outra cidade. Aqui eu tenho 147 gramas desse daqui. Provavelmente eu vou usar tudo que tem aqui. E provavelmente aqui eu não tenho 147 gramas de linha, porque tem essa parte aqui de dentro, tá vendo? Aí depois, quando eu secar esse novelo, eu venho e peso esse daqui e aí eu faço a diferença. Pra eu saber exatamente quanto de fio eu gastei. E esse azulzinho aqui que eu botei no meio e não falei sobre ele, é o resto que sobrou da primeira vez que eu fiz esse conjunto. Eu achei que sobrou até muito, viu? Olha, gente, até que fica bonito, né? Se eu fosse fazer, dá pra eu fazer essa saia, ó, com 3 cores. Eu acho que ficaria bonito essas 3 cores. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários se vocês acham que ficaria bonito essa combinação dessas 3 cores. Então, meninas, esse aqui é o desenho da saia que a gente vai fazer. Aqui é o quadril, a medida do quadril. E o negócio é o seguinte. Basicamente, para fazer essa saia, só precisa da medida do quadril e da altura que você quer que fique. Geralmente a altura vai ser 35 a 37 centímetros. Que é um tamanho que fica bom para quase todo mundo. Pela minha experiência, né?
fazendo encomenda. Porque geralmente essas saias são curtinhas, né? A gente vai pegar a medida do quadril menos 10 centímetros. Entendeu? E depois, conforme eu vou fazendo, eu vou ensinar como fazer uns aumentos aqui de leques para que essa parte do quadril fique maior. E depois que passar um pouco do quadril, eu faço as diminuições aqui na perna. Aí a saia vai ficar um desenho bem bonito no corpo. Se você quiser, você não precisa fazer aumento, diminuição. Dá para fazer ela toda reta, que também vai ficar linda. Porque quando a pessoa vestir, a saia vai se ajustando no corpo. Mas eu fiz a primeira saia desse jeito. Eu gostei do resultado. A cliente também gostou, então eu vou repetir, certo? Aí para começar, a gente vai fazer um cordão de correntinhas da medida do quadril menos 10 centímetros. Por que tem que ser a medida do quadril? Porque a peça tem que passar na pessoa, né, para vestir. E os 10 centímetros é porque o crochê ele tende a ceder. Esse aqui é o ponto que a gente vai usar nessa saia. No caso, são lequinhos. Eu passei o vídeo todo falando lequinhos, mas toda vez que eu falo lequinhos, tá errado. Porque o jeito correto seria vezinhos. Lequinhos no crochê acontece quando você tem 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Ou 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então vocês me perdoem. Toda vez que eu falo lequinho, na verdade, é vezinho. Separados por uma correntinha. Aí a gente vai pular 3, no caso, 4 pontos de base. Quando a gente vai fazendo a primeira carreira de pontos de leque. E separar 2 correntinhas. E depois a gente vai fazendo carreira sobre carreira. No caso, colocando leque sobre leque. E só repetindo as 2 correntinhas. Então, é uma saia super simples de fazer. Uma coisa importante também de avisar vocês. Esse ponto aqui, ele é múltiplo de 4 correntinhas. Como é que eu sei? Porque aqui, ó, isso onde eu marquei, é onde se repete o padrão. Tá vendo? Que são duas correntinhas e um Vzinho. E aqui, ó, você vê que se encaixa e vai dar exatamente 4 correntinhas. Então, ele é múltiplo de 4. Então, vamos começar o trabalho. Eu vou começar na cor crua. E eu vou fazer um cordão de correntinhas do tamanho que eu preciso. Eu vou pegar o quadril da minha cliente, que é 102 centímetros. Vou tirar 10 centímetros, que dá 92. Mas no meu caso eu vou arredondar para 90, só para ficar mais fácil, porque não vai fazer grande diferença. 2 centímetros a mais ou a menos. E o seguinte, eu expliquei aquela questão dos múltiplos, porque nós vamos contando as correntinhas de 4 em 4 correntinhas. Não preciso contar a quantidade de correntinhas que tem no trabalho. Eu vou contando de 4 em 4. Por exemplo, fiz 4 correntinhas, faço mais 4 correntinhas. E eu vou fazendo assim de 4 em 4 até eu chegar na medida que eu quero. Essa hora aqui é bom vocês prestarem atenção para ver se as correntinhas estão ficando muito apertadas. Porque não é bom que fique muito apertado. Tanto porque se ficar muito apertado vai ficar difícil de passar, né? E também a peça inteira vai ser com o ponto mais aberto. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Deixa eu ver quanto é que tem. Acho que nem cabe no vídeo para mostrar em linha reta. Vou medir. Não tem como eu mostrar tudo eu medindo aqui reto, porque é um cordão grande e eu tô medindo em cima da mesa reto. Na verdade é um birô isso aqui que eu gravo. Um birô todo arranhado, né? Mas tá dando pro gasto.
Eu já passei do que eu precisava. Já tô com 96 e dando uma esticadinha. Tô com 96, velho. 95, 96. Eu vou tirar um pouquinho. Ou não. Eu quero 92, certo? Aí tá passando tudo isso. Eu vou deixar. Por quê? Às vezes a gente mede a quantidade de correntinhas e quando a gente vai voltar trabalhando com ponto, fica menor, sabe? Porque o ponto dá uma puxadinha. Então o que é que eu faço? Eu vou, do jeito que tá aqui, vou começar a fazer uma carreira. No caso, essa primeira carreira vai ser aquela parte do cós que a gente passa o fio. A gente vai fazer um passante aqui. Vou fazer isso sem fechar as correntinhas. Vou fazer reto, entendeu? E quando chegar no final do trabalho, aí que eu fecho. Porque aí eu vejo, aí eu meço de novo ele aberto. Vejo se está com... no caso eu passei... No caso eu quero 90 centímetros. Eu disse que eu ia fazer 90. Então eu tenho que tirar mesmo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui dentro. Primeiro ponto alto na primeira correntinha. Fazer 2 correntinhas aqui embaixo. Eu vou pular 2 correntinhas de base e na terceira eu vou enfiar a agulha bem dentro do ponto mesmo. Eu não vou pegar só uma argolinha assim. Eu vou enfiar aqui dentro. Porque fica um ponto mais seguro. E aí eu faço ponto alto. Aí eu faço 2 correntinhas. E faço um ponto alto na terceira correntinha. Tá? Por que terceira? Eu faço outro ponto alto. Faço 2 correntinhas. Aqui eu conto 2 correntinhas de base, uma, 2. Na terceira, eu enfio a agulha e faço ponto alto. É sempre na terceira. Que é como se fosse 2 mais 1. Aí no 1 você faz o ponto. Entendeu? A primeira carreira do trabalho sempre é a mais chata de fazer. Porque você não tem posição de apoio, principalmente aqui para gravar, é horrível. Aí eu vou fazendo isso até chegar nos 90 centímetros que eu quero. Aqui, ó. Tô com 90 centímetros certinho. Porque aqui eu vou conectar lá do outro lado, aí acabou aqui, tá vendo? Eu acabei com 2 correntinhas, a gente tem que acabar com 2 correntinhas, porque a partir dessas 2 correntinhas a gente vai conectar com o bloquinho que a gente começou. Aí vai sobrar quase nada aqui, tá vendo? Vai sobrar só umas 2 correntinhas. Vai sobrar só 2 correntinhas. Isso porque eu fiz o cordão de correntinhas maior do que a medida que eu precisava aqui. Por isso que eu gosto de fazer sem fechar, porque toda vez que eu passo o ponto por cima, geralmente a medida que deu primeiro de correntinhas fica menor quando você faz os pontos por cima. E agora eu vou juntar e vou fechar. Aí a gente vai começar a trabalhar em carreiras circulares. Fiz as 2 correntinhas. E aqui nesse primeiro ponto, na última das 3 correntinhas que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente subiu 3 correntinhas. Aí nessa terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer um ponto para frente, um ponto baixíssimo. E aqui, vou subir 3 correntinhas, que vai ser a altura do nosso primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto dentro desse espacinho aqui, do espaço das 2 correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Aí eu vou ficar com 2 pontos altos dentro desse espaço. Vou fazer
um ponto alto em cima desse primeiro ponto e mais um ponto alto nesse segundo ponto. E assim eu vou repetir até o final, praticamente fazendo ponto sobre ponto. Porque onde a gente faz 2 pontos no buraco, a gente tinha deixado 2 correntinhas e aqui a gente tinha deixado 2 pontos. Então é só completar sem mistério. Bem tranquilo essa parte. Aí eu vou fazer aqui e volto para explicar a próxima carreira. Sim. E essa parte aqui, ó, que ficou aberto, depois, quando eu estiver finalizando a peça, eu vou desmanchar essas 2 correntinhas, vou deixar aqui um nozinho e vou costurar essa parte aqui, quando eu for fazer o arremate da peça. Olha, eu vou tirar o emborrachado dessa agulha, porque ele fica saindo, fica escorregando. Aí para não ficar escorregando, ficar me atrapalhando, eu vou tirar e vou usar a agulha assim. Então pronto. Chegamos aqui no último ponto. Eu vou fazer um ponto... Aqui já tem 2, né? Eu vou fazer um ponto aqui em cima, ó. Onde a gente fechou a primeira vez. É um pouco chato de colocar, porque tá com um ponto baixíssimo, mas tem que fazer. Fiz um ponto alto. Aí eu venho na terceira correntinha que a gente subiu e fecho com baixíssimo. Aí agora eu vou mudar de cor, vou colocar o rosa. Se você achar que essa parte, esse cós aqui tá pequeno, você faz mais uma carreira de ponto alto. No meu caso aqui eu acho que tá bom. Aí eu vou abrir. Eu tive uma ideia aqui para ver se facilita a minha vida e a vida de vocês para ter menos arremates. Então eu tô com o fio rosa aqui. Não fechei o trabalho. Aí eu venho fechar o trabalho na terceira correntinha, onde a gente começou, e pego o fio rosa por trás. E puxo o fio rosa, cuidado para ele não escapulir. Deixar aqui um espaço maior, né? Deixar esse tanto aqui de fio. Aí eu venho, coloco a agulha, puxo o fio rosa aqui por trás, seguro ele, seguro esse fio aqui também, ó, dou uma puxadinha e passo o fio rosa aqui por dentro dessa última laçada, que é o ponto baixíssimo, né? A gente tá fazendo para fechar a carreira. Pronto, aqui eu já vou começar a fazer a carreira do leque com o fio rosa já saindo daqui. Aqui atrás dá para dar um nozinho, ó, para ele não ficar escapulindo o fio rosa, tá? Porque é a primeira carreira que a gente tá usando ele. Aí eu venho, aí pego o fio, aí eu vou ficar com os 2 fios conectados aqui por enquanto, porque a próxima carreira eu vou fazer com fio cru, entendeu? Aí para não ficar toda hora cortando, eu vou só trocando. Só que assim, eu vou ver se vai dar certo para fazer quando eu for passar do rosa pro cru, porque aí vai ser 2 carreiras. Porque eu vou trabalhar uma carreira de fio rosa e 2 carreiras do fio cru, de agora em diante. E aí vamos começar. Vou fazer 3 correntinhas, faço mais 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas já é o espaço que vai ficar de um leque para o outro, porque aí quando a gente estiver terminando a carreira, a gente vai terminar aqui como um leque. Aí eu vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto de base, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha e no mesmo ponto de base faço mais um ponto alto.
Aí vai ficar um lequinho assim. Aí faço 2 correntinhas. Ponto 1, 2, 3 no quarto. Faço mais um lequinho de um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Então, a gente vai ter essa repetição de um lequinho separado por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Agora, eu já estou sentindo uma diferença de trabalhar com a linha, com essa linha da Natural da Aero Roma e essa Barroco, viu? Essa daqui é melhor de trabalhar essa peça. Eu tô achando que a Barroco, ela tem, apesar de ser o mesmo tex, ela parece ser mais grossa, assim, ela tem mais textura. Mas fica bonito de todo jeito. Você vê que o ponto dela fica mais grosso do que o ponto na Natural. Fiz as 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na quarta, faz um ponto alto. Faz uma correntinha de espaço. Mais um ponto alto. E aqui eu vou fazer até a gente chegar no final da carreira. Que eu fecho a carreira. E mostro como fazer a próxima. Aqui, chegamos no último lequinho. Eu fiz 2 correntinhas. E eu vou terminar esse leque aqui que a gente começou. Tá bom? Aquelas 3 correntinhas que a gente começou, já vai servir como um ponto alto de um leque. Certo? Aí eu vou fazer uma laçada, fazer um ponto alto aqui dentro do ponto baixíssimo que a gente fez para fechar a carreira. Passo uma correntinha, vou fechar aqui pegando na terceira correntinha e deixando essas 2 correntinhas de espaço. Só que eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez na outra carreira, certo? Vou pegar esse fio cru que está aqui embaixo e vou trazer ele aqui para cima. E vou fechar puxando ele para cima, porque aí a próxima carreira eu já vou trabalhar com ele. Aí eu pego ele aqui atrás, deixo o fio rosa para trás também, porque agora ele vai ficar para trás enquanto eu trabalho com as carreiras do fio cru. Aí eu tô aqui com a laçadinha, enfio a agulha, pego o fio cru lá atrás e puxo fazendo um baixíssimo. Só que aí eu tenho que puxar o rosa também para essa laçada não ficar folgada. É um pouco chatinho de fazer, mas a gente dá um jeito. Aí eu puxo aqui o fio cru, puxo o fio rosa. Aí eu vou começar a próxima carreira agora com o fio cru. Vou subir essas 3 correntinhas e vou fazer uma explicação aqui. Agora, a gente vai separar usando marcadores a parte da frente e a parte de trás da peça. Aí eu vou marcar as 2 laterais aqui para marcar o meio. A primeira lateral vai ser aqui onde a gente está fechando o ponto, que essa parte é bom deixar bem do ladinho, que é para ficar escondido. Quando a gente está começando, né? E aqui eu não conto não, tá, gente? Eu só ajusto direitinho. Vou ajustando, ó. Eu boto aqui bem no meio, deixo ele fechadinho aqui bem no meio. Que aí eu vou alinhando os vizinhos, ó. Vizinho com vizinho, trás e frente. Vou alinhando, alinhando, alinhando. E quando eu chegar aqui, ficou só um vizinho. Aí eu marco. Tá entendendo? Aqui no meu caso, ficou um número par. Por isso que tá batendo certinho, vizinho com vizinho. Se o seu não tiver ficado par, o meio vai ficar nesse meio aqui. Se tiver ficado ímpar, vai ficar aqui no meio, entendeu? Mas aí não tem problema, sabe? Isso aqui é só pra gente diferenciar onde vai ser atrás e onde vai ser a frente. Porque
Atrás agora a gente vai trabalhar com pontos alongados. Porque desse jeito a parte de trás vai ficar um pouquinho maior que a parte da frente. Essa aqui vai ser a lógica de aumento, tá? A gente vai acrescentar. É melhor ir fazendo e explicando. A gente vai acrescentar 2 leques no mesmo leque de base e aí a gente vai aumentando esses leques. E a diminuição é a mesma coisa. A gente vai diminuir, vai sumir com um leque. Isso aqui eu explico mais pra frente. Aqui nessa ponta eu já vou fazer um aumento, porque esses aumentos eles vão ser trabalhados só na lateral, nas duas laterais. Vou fazer mais uma. Após as 3 correntinhas que eu subi, vou fazer mais uma correntinha de separação, uma só, e vou fazer um lequinho aqui dentro. Vou fazer outro ponto alto no caso, e vou ficar aqui já com um leque. Aí quando eu voltar, eu vou ter 2 leques aqui, um do lado do outro. Entenderam? Aí depois desse leque, desse primeiro lequinho aqui formado, aí ficou saindo aqui de dentro dessas correntinhas. Depois eu vou fazer mais uma correntinha de espaço, só uma, e vou colocar um leque dentro desse primeiro leque aqui, que é um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Aí aqui eu faço duas correntinhas e faço leque sobre leque. Toda vez que eu falar leque, é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vai se repetir até o final. Aí 2 correntinhas e ponto alto dentro aqui do leque, mais uma correntinha, mais um ponto alto, certo? Sem mistério. Aí eu vou fazendo assim, trabalhando dessa forma, e quando chegar no marcador, nesse marcador aqui eu vou fazer um aumento, aí eu vou ensinar como fazer esse aumento, e a partir desse marcador eu vou mudar para ponto alto alongado. Aqui eu cheguei no marcador, aqui eu vou fazer um aumento, vou explicar para vocês. Vou fazer, ó, antes do leque que a gente vai fazer o aumento. Aí eu vou fazer uma correntinha, tirar o marcador aqui só para ficar mais fácil fazer. Fiz uma correntinha, faço um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, mais um ponto alto dentro do leque, uma correntinha, mais um ponto alto dentro do leque. Aí eu vou ficar assim, e esse vai ser o aumento. 3 pontos altos separados por correntinhas, por uma. Faço uma correntinha, e aqui eu vou começar a trabalhar ponto alto alongado. Eu pego a laçada normal, como se eu fosse fazer um ponto alto tradicional. Eu coloco, só que aí eu fico dessa forma assim, com esses 3 elos, que é o elo que estava do outro ponto, essa laçada que a gente deu e esse que a gente puxou agora. Aí eu puxo outra aqui, ó, como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Só que em vez de eu já puxar aqui puxar essa laçada dentro dessas 2 laçadas aqui, eu vou puxar só na primeira, como se eu tivesse, fica um formato igual, como se fosse uma correntinha, tá vendo? Aí agora sim eu faço outra laçada e puxo 2 vezes. Aí fica assim. Aí eu faço uma correntinha e vou fazer novamente ponto alto alongado.
Eu faço a laçada para normal, eu puxo uma vez, puxo a segunda vez e aí a terceira, certo? E aí eu vou repetir isso da mesma forma que eu estava fazendo. E ó, aí você já vê, ó, tem uma diferença de altura, tá vendo? Vai ficar com essa diferença aqui de altura, certo? Aqui, se você quiser, para não se perder, você volta com o marcador, certo? Aí na próxima carreira a gente vai continuar essa sequência, a gente vai abrir o leque para ficar dois leques separados. Então, caso a quantidade de leques que você fez dê um número ímpar, então o aumento não vai ser aqui dentro desse leque, vai ser dentro desse espaço aqui. Você pode simplesmente colocar um leque aqui, ou você coloca um ponto individual, aí na próxima carreira você abre um leque em cima do ponto. Deu para entender? Aí você aumenta de uma forma gradativa assim. Porque no meu caso ficou uma quantidade par, então o aumento tem que ser em cima do leque. Se ficar ímpar, coloca aqui o aumento. E aqui eu vou seguir da mesma maneira. O segredo para o ponto alongado ficar bem alongado mesmo é você deixar esse espacinho aqui, ó. Você puxar nesse começo aqui, ficar esse espaço aqui, ó, no começo. É igual a correntinha aqui, é como se você estivesse fazendo uma correntinha e em cima um ponto alto. No vídeo do top azul, eu expliquei como é que faz um ponto alongado e eu acho que lá ficou bem mais explicado. Caso você tenha dificuldade em fazer o ponto alto alongado, você vai lá naquele vídeo e procura a parte do centro ali. Eu deixei tudo anotado na minutagem, né? Aí você vai direto nessa parte. A parte que eu tô fazendo no meio dos bojos. Eu cheguei aqui onde a gente tinha começado, vou fazer uma corrente e vou fazer um leque dentro desse primeiro ponto aqui. Por que que eu não faço aqui dentro? Porque vai ficar feio, porque aqui, ó, o leque ficou saindo dentro das correntinhas, então é melhor eu fazer um leque aqui para ficar os dois ladinhos iguais, certo? Vai ficar diferente do outro lado? Vai. E aqui, ó, a gente ficou com 3 pontos, né? E na próxima carreira aqui que a gente vai separar os leques. Só que não tem problema, assim, eu pensei aqui comigo e essa foi a melhor forma que eu achei de fazer. Futuramente, pode ser que eu encontre outra forma de fazer que fique mais bonito e tal, porque essa é a segunda vez que eu faço essa peça. Essa segunda já tá ficando melhor do que na primeira, porque a primeira eu tive que fazer um monte de arremate para sair cortando os fios. E a primeira vez que eu fiz essa saia, eu não coloquei ponto alongado aqui atrás no bumbum, ela ficou toda de um tamanho só. E mesmo assim deu certo. A cliente vestiu, ela gostou e funcionou. Então, futuramente, se conforme eu for fazendo, conseguir fazer melhor, eu volto e faço outro vídeo ou faço alguma explicação por cima, algo desse tipo. Aqui, essa próxima carreira, eu vou continuar com essa cor crua. Aí eu vou fazer um baixíssimo. Vou pular aqui pra frente. Aí dá pra fazer um ponto baixo, baixíssimo. Fazer um baixo. Aí eu subo 2 correntinhas. Subi 2 porque aqui já é um ponto baixo, mas já dá a altura de uma corrente. Faço uma correntinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e faço leque sobre leque. Por enquanto aqui essa parte é ponto alto normal. 2 correntinhas. Sai fazendo igual a gente fez aquela outra carreira.
Quando chegar na parte do aumento, vou falar como faz. Ó, tá ficando assim. Vai abrindo. Depois a gente dá uma fechadinha quando passar a parte mais larga do quadril. Então, na primeira não teve nenhum aumento. Na segunda já teve um aumento e na terceira vai ter também. Aí eu vou começar a contar como primeira daqui para vocês não se perderem nessa parte dos aumentos. Se você estiver fazendo igual comigo. Se você não quiser ter essa quebra de cabeça aqui, não quiser pensar nisso, é só seguir a saia reta, que ela vai funcionar do mesmo jeito. Só você fazer igual essa primeira carreira. Fazer leque sobre leque até o final. Ela vai ficar reta, mas quando a cliente vestir, ela vai se ajustar. Aí o cordãozinho vai apertar na cintura e pronto. Aqui eu vou tirar o marcador para a gente ver. Faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto aqui dentro desse primeiro espaço. Mais uma correntinha, mais um ponto alto. Ou seja, um lequinho. Eu vou fazer uma correntinha e vou no próximo espaço e vou fazer mais um lequinho, que é um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. E aqui eu faço uma correntinha e faço mais um lequinho em cima do lequinho de base. Como a gente vai ficar trocando de cor, vai ser sempre uma carreira rosa e duas carreiras na cor crua. Então, sempre que for a cor crua, eu vou fazer um ponto alto alongado na parte de trás. E sempre que for a cor rosa, eu vou fazer só ponto alto. Aí eu acho que é mais fácil para mim não se perder, né? Que aí você já sabe, quando for a cor mais forte, faz todo reto. Quando for a cor mais clara, lembra de fazer o ponto alongado aqui na parte de trás. Aqui eu já vou fazer ponto alto alongado e vou continuar. E agora eu vou mostrar só as partes que tem aumento, que é as partes que vai variar um pouquinho, porque o resto vai ser igual que a gente já fez até agora. Cheguei no último leque. Vocês prestaram atenção que eu fiz esse daqui tá ponto alto alongado, esse aqui tá ponto alto normal. Só que o certo seria ele estar com ponto alto alongado também, porque a metade vai ser bem aqui, né? Mas como eu já fiz assim do outro lado também, eu vou deixar assim por enquanto. Aí depois, nas próximas carreiras, eu começo a fazer os pontos alongados a partir daqui, e não daqui. Entenderam? Só um detalhe. Não vai fazer muita diferença no resultado final, não. Eu vou fazer uma corrente e vou fazer um baixíssimo aqui na terceira correntinha, na segunda correntinha no caso, porque aqui a gente começou com ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras carreiras. Pegar o fio rosa, que agora a gente vai trocar de fio. Pegar ele aqui por trás, passar ele, dar uma puxada aqui no fio cru e passar por essa laçadinha, ficando assim, certo? Aí esse aqui vai ficar para trás, o fio cru, trazer ele pro outro lado e o fio rosa a gente vai trabalhar com ele agora. Faço um ponto baixo aqui, subo mais duas correntinhas, deu a altura do ponto, faço mais um para dar o espaço e faço um ponto alto aqui dentro. Faço duas correntinhas. Antes aqui embaixo era só uma, mas agora a gente vai fazer duas, que tá aumentando. E faço leque sobre leque. E essa carreira rosa aqui vai ser toda assim, leque sobre leque, duas correntinhas.
Quando chegar no aumento aqui, quando chegar aqui, eu vou fazer logo para mostrar para vocês, que aí já facilita. Não preciso gravar de novo. Aqui vai ser o seguinte, eu vou fazer um leque aqui sobre leque, vou fazer duas correntinhas aqui, e antes aqui só tinha uma. Vou fazer um leque aqui dentro, mais uma correntinha, mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha aqui no meio, entre os leques. Aí na próxima carreira que eu vou fazer duas correntinhas nesse meio. Aí por enquanto aqui é uma correntinha. Aí pulo pro próximo leque, passo o leque. E aqui, antes era uma correntinha, eu vou fazer duas correntinhas. E faço um leque aqui. E vai ser isso, vai ficar assim. Certo? Um leque, duas correntinhas, um leque, uma correntinha e outro leque. E aqui duas correntinhas. Ok? Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha, vou colocar a agulha no terceiro ponto, vou pegar o fio cru lá de trás e vou passar por aqui. Mesma coisa, fica meio folgado esse primeiro ponto aqui, mas quando você for puxar, ó, quando você for fazer as próximas carreiras, você puxa, aí aperta. Que é o que eu fiz aqui, tá vendo? Aí vai ficando assim. Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Dentro do V. Aí aqui dentro do Vzinho eu vou colocar um ponto baixo. Dar uma puxada nesse fio rosa. E vou fazer a mesma coisa, gente. Subir 3 correntinhas. Aqui já tá com a corrente de espaço. Vou fazer mais um ponto alto. Aí faço 2 pontos. E leque sobre leque. Essa carreira aqui, ela vai ser toda reta, assim. Não vai ter variação nenhuma, basicamente. Quando a gente chegar aqui no aumento, onde a gente fez o aumento, nessa parte aqui, nesse lugar que a gente colocou só uma correntinha, eu vou fazer duas. Então é como se eu estivesse passando tudo reto no ponto, sem nenhuma variação, que nem eu fiz essa primeira carreira aqui. Então aqui vai ser duas correntinhas, quando eu vier. E aqui também, nesse começo, quando eu vier fechando, eu vou fazer duas correntinhas aqui, ao invés de uma. Agora esse trabalho, ele vai ser trabalhado reto até a saia estiver na altura de 20 centímetros. Quando chegar a 20 centímetros, aí eu vou começar a diminuir um pouquinho nas laterais, para ficar mais ajustadinho nas coxas. Então, meninas, eu fiz o fechamento aqui do jeito que eu estava explicando, só que tive um porém. O fio rosa, dá para você ver ele passando aqui atrás, tá vendo? E aqui no começo não deu para ver. Acredito porque como aqui a carreira era mais fechada, né? Que aqui só tem uma correntinha, aqui não tem correntinha. Aí não deu para ver, ficou bem... Passou bem em cima dos pontos, aí não deu para ver. E o fio cru não dá para ver porque é só uma carreira que ele tá pulando. Aí para não ficar assim, vendo esse fio solto do outro lado, eu vou, a partir de agora, eu vou cortar o fio rosa e vou deixar um pedaço para fazer arremate
E o fio cru eu vou continuar fazendo do jeito que a gente estava fazendo. Porque o fio cru, ele só precisa passar por cima de uma carreira, que é a carreira rosa, né? Porque aqui, ó, o fio cru tá aqui, aí ele pula essa carreira e faz duas carreiras. Se você estiver trabalhando uma carreira sim, uma carreira não, uma carreira sim, uma carreira não, dá pra ir fazendo desse jeito, só ir trocando. Que aí não vai dar pra ver nada atrás. Vou cortar um fio mais ou menos desse tamanho, ó. Aqui tá bom. Pra fazer o arremate aqui. Peguei a agulha. Tem que ser uma agulha meio grossa. Porque o fio é meio grosso, né? Aí, ó. Eu vejo aqui como é que tá. Quando puxa, ele vem, certo? Porque tá tipo uma correntinha solta aqui, que a gente não fechou, a gente só trocou de linha. Então eu tenho que colocar no sentido que prenda essa corrente. Assim. E eu vou fazer o arremate por dentro, vou ficar passando o fio por dentro do fio rosa. Porque se eu for passar esse fio rosa por dentro do cru, ele vai aparecer. Porque é um trabalho que não é muito fechado, né? É um trabalho que tem espaços abertos. Então, não dá para esconder em todos os cantos. Aí é isso, o arremate. Não tem mistério para quem não tem o costume de fazer. É só você ir passando o fio por dentro das laçadas que a gente trabalhou. Eu gosto de passar bastante. Vocês estão vendo aqui que eu deixei um fio até grande. Porque eu acredito que isso contribui para a qualidade do trabalho, né? Porque você fazer um arremate muito raso, tipo, eu mesma no começo do crochê já fiz trabalhos que sorte que era pra mim, né? Que a primeira vez que eu lavei já começou a aparecer um monte de ponta solta. Aqui tá bom, já tô terminando o fio. Eu vou passar aqui, ó, que aqui é meio grossinho, por dentro. Aí eu dou um nozinho aqui, não vai dar pra ver. Aí eu vou abrir esse fio que sobrou. Se você quiser só dar um nozinho aqui, corta, dá dois nozinhos e corta. No meu caso, eu vou botar cola. Boto um pinguinho dessa cola aqui. Só um pingo mesmo. Só um pinguinho. Fecho logo pra ela não ficar derramando. Venho, dou um nozinho. Vou dar só um nozinho mesmo, que já ficou meio grossinho. Aí dá uma apertadinha. Só não aperta demais, né? Aí eu venho e corto essas pontinhas. Aí fica bem escondidinho. Agora eu vou fechar aqui o trabalho com a cor crua. Só que o que é que eu vou fazer? A cor crua, eu quero continuar trabalhando com ela sem cortar, né? Eu vou pegar esse fio rosa, dar um espaçozinho assim. Vou fazer uma laçada nele. Deixar bem apertadinho.
Vou pegar aqui o fio cru. Vou fazer o mesmo jeito que a gente estava fazendo, sabe? Porque eu quero que o cru continue conectado. Eu não vou cortar o cru. Aí eu pego o rosa aqui por trás e vou fechar daquele jeito que eu já expliquei. Vai de cru, vem cru. Aperto o cru. Que é um baixíssimo, tá, gente? Isso aqui. Aí eu vou vir aqui dentro do ponto e fazer um ponto baixo com a cor rosa. Porque é a cor rosa que está conectada aqui agora. E o cru tá aqui, vai ficar aqui para trás. A gente faz uma carreira do rosa. E quando voltar, puxa o cru para frente do mesmo jeito que a gente fez nas outras carreiras no início. Aí o rosa vai cortar e vai fazer exatamente o que eu fiz nessa carreira, certo? Corta um tamanho bom, faz um arremate direitinho e pronto. Acho que deu para entender. Se ficar confuso, depois vocês me perguntem aí nos comentários, né?